E agora aqui vem a parte que a gente resolve situações, problemas com equações, né? Para que serve então, por que eu vou utilizar essa ferramenta de equações na hora de resolver problemas? Então vou colocar um exemplo aqui como ela realmente ajuda e torna essa resolução muito mais fácil. Tem um problema 1 bem simples, a soma de três números consecutivos é igual a 135. Quais são esses números? Então, primeiro tem que saber o que são números consecutivos. Tá? Números consecutivos são aquele número que forma um par, ou no caso que vai formar um trio, com o seu sucessor ou o seu antecessor. Então, quando eu penso em um número consecutivo, eu tenho que pensar que a relação entre esses dois números vai ser que um vai ser o antecessor ou o sucessor do outro. Então, se eu pensar, por exemplo, um número consecutivo ao 10, eu tenho que pensar no 11 ou no 9. Se eu pensar no número consecutivo do 15, eu tenho que pensar no 16 ou no 14. Então, sempre no antecessor e o sucessor. E aí, como é que eu represento, então, com expressões algébricas, três números consecutivos? É isso que eu tenho que pensar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos definir esses três números. Então, eu tenho aqui o primeiro, aqui o segundo e o terceiro número. Então, se eu escolher, por exemplo, que o segundo número do meio seja x, né, o primeiro, que seria o menor entre eles, vai ser o seu antecessor. O antecessor de x vai ser representado por x menos 1. E o sucessor de x vai ser representado por x mais 1. Então eu tenho aqui a expressão algébrica definida para os três números, que são três números consecutivos. Quer ver como funciona? Se eu pensar que aqui é o 3, o x é 3, então aqui vai ser o 2, porque é 3 menos 1, e aqui vai ser o 4, porque é 3 mais 1. Ok? Só que não é só isso, né? Se fosse assim, eu teria infinitas soluções. Mas como ele diz que a soma desses três números consecutivos é igual a 135, ele está definindo que há somente, né, três números consecutivos que satisfazem essa equação. Então é isso que a gente vai construir agora. Então quer dizer que se eu somar o primeiro número, que é o x menos 1, com o segundo número, que é x, mais o terceiro número, que é x mais 1, esse resultado aqui é igual a 135. Veja como fica fácil agora resolver com a equação. Se eu resolver isso com uma equação normal, ó, x mais x mais x. Lembrando que cada x é uma unidade, então aqui eu tenho 3x. Esse 1 aqui, somado a menos 1, ao seu oposto, quando os números são opostos, né, um é positivo e o outro negativo, eles se anulam, então dá zero. Então eu posso até excluir eles da equação, que eles não vão mais aparecer. Isso é igual a 135. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o valor de 3x, mas eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor de 1x. Então o que eu tenho que fazer? Dividir 135 por 3, e o resultado vai ser o valor de 1x. 135 dividido por 3, 45. Tá? Então esse é o valor de x, que é o nosso segundo número, que é o número do meio. Então ele está perguntando assim, quais são esses números? Então, os números que nós estamos descobrindo aqui, com certeza é o antecessor do 45, que é o 44, é o 45, que é o número do meio, e o seu sucessor, que é o 46. Então são esses três números aí que são os números que tornam esse problema aqui verdadeiro. Essa é a solução. Se a gente somar 44 mais 45 mais 46, obtém 135, e os três números são consecutivos. Vamos para o nosso, agora, segundo problema. Problema 2. A idade de Paulo é o dobro da idade de Fernando, e a idade de José é o triplo da idade de Paulo. Sabendo que a soma das três idades é 54, qual é a idade de cada um? Bom, primeira coisa, a gente tem que definir uma expressão para a idade de cada um deles. Então eu tenho que definir uma expressão para a idade de Paulo, tá? Uma expressão para a idade de Fernando e uma expressão para a idade de José. Bom, se eu escolher o Fernando como sendo o x,
porque ele diz assim que a idade do Paulo é o dobro da idade de Fernando. Então, o dobro é 2 vezes um valor. Então, se a idade de Fernando é x, a idade de Paulo é 2 vezes x. E aí a idade de José é o triplo da idade de Paulo, ou seja, 3 vezes a idade de Paulo. Como eu estou expressando a idade de Paulo por 2x, então é 3 vezes 2x. Isso é igual a 6x, porque 3 vezes 2 dá 6x. E aí, sabendo que a soma das 3 idades é 54, eu vou montar a minha equação. Então eu vou fazer 2x, que é a idade de Paulo, mais x, que é a idade de Fernando, mais 6x, que é a idade de José, igual a 54. Somando 2x mais 6x, obtemos 9x. 9x é igual a 54. O que eu vou fazer então para determinar o valor de x? Vou dividir 54 por 9. Então, x é igual a 6. Esse valor aqui que a gente encontrou é o valor de x, que é a idade de Fernando. Então, a gente sabe que a idade de Fernando é 6. Então, eu tenho a idade de Fernando, vamos abreviar aqui para ficar mais rápido, 6 anos. Aí, a idade de Paulo será o dobro, então 6, o dobro de 6, opa, 12 anos. E a idade de José vai ser o triplo da idade de Paulo. Pô, se a idade de Paulo é 12, o triplo de 12 é 36. Então a idade de José é 36. Então está aí a idade de cada um, né? De Fernando, de Paulo e de José. Se a gente somar esses 3 valores aqui, 36 mais 12, 48, mais 6 dá 54, que bate com, né, a informação que nós temos no problema. Ok? Então veja, a importância de você ter uma equação para auxiliar você na hora de resolver esse problema. Faz com que o problema seja resolvido de uma forma muito mais prática e mais segura também. Então é importante saber utilizar essa ferramenta. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo para entender diferentes tipos de aplicação em relação às equações. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Joaquim cultiva rosas em um terreno retangular. O perímetro desse terreno é 24 metros. E um de seus lados mede 4 metros a mais do que o outro. Qual é a medida do lado maior do terreno? Então, primeira coisa, né? É importante saber o significado de cada um. Então, aqui eu tenho um terreno retangular e o perímetro. É importante saber o que é perímetro, né? Então, vou fazer uma flechinha aqui. Perímetro é a soma, de uma forma bem simples, de todos os lados para qualquer forma geométrica. Então, no caso do retângulo, o retângulo tem 4 lados, eu vou somar os 4 para obter o perímetro. Então, se eu somar os 4, o valor dessa soma dá 24 no total. E um dos seus lados mede 4 metros a mais do que o outro. Então, qual é a medida do lado maior? Então, eu tenho que encontrar aqui qual é o lado menor, definir uma expressão, na verdade, para o lado menor, e uma expressão algébrica para o lado maior. Bom, se eu chamar esse lado menor de x, porque eu não conheço qual é a medida desse lado menor, eu sei que o lado maior vai ser x mais 4, porque está dizendo aqui que um dos seus lados mede 4 metros a mais do que o outro, ou seja, 4 unidades a mais que o outro. Então, se um vale x, o outro vai valer x mais 4. Então, para facilitar aqui, vamos fazer o desenho do retângulo. Então, está aqui o nosso retângulo. Aqui eu tenho o valor de x, que é o lado menor. Então, eu tenho x aqui e x do outro lado, já que é um retângulo. Tenho aqui x mais 4, que é o lado maior aqui, e x mais 4, que é o lado maior aqui. Ou seja, eu tenho os 4 lados desse retângulo. Perímetro é a soma de todos esses lados. E a soma de todos esses lados é igual a 24. E aí eu vou montar a minha equação. Então, eu vou fazer lá x
mais x, que são esses dois lados menores, tá? Mais x mais 4, mais x mais 4, que são os dois lados maiores, isso tudo igual a 24. Essa é a minha equação que vai ajudar a resolver. Então, se eu somar x mais x mais x mais x, eu tenho 4x. Se eu somar 4 mais 4, dá 8. Então veja que a equação ela vai, né, se formando e se tornando mais simples cada vez que você vai resolvendo. Esse 8 aqui, lembra? Eu vou passar ele para lá. E aí vai ficar 4x é igual a 24 menos 8. Vai passar como seu oposto. E aí vai ficar 4x igual a 24 menos 8, 16. E aí agora é só dividir 16 por 4 para saber o valor de x, que é o lado menor. Então 16 divididos por 4 dá 4. Só que esse é o lado menor, ele quer saber o lado maior. Só que é fácil, né? Se o lado menor é 4, o lado maior é 4 metros a mais. Então, o lado maior, vamos escrever aqui, será 4 mais 4, que é igual a 8. Então, o lado maior será 8 metros. Ok? Espero que com essa explicação vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre expressões algébricas e equações, e essa ferramenta seja mais uma ferramenta que vocês possam dominar para utilizar na hora de resolver situações, problemas. Ok? Um abraço, até a próxima aula.